Livres, vamos falar sobre o desmonte do programa Bom Prato na Baixada Santista, especificamente na cidade de São Vicente. Nós vamos conversar agora com o Guilherme Prado Almeida de Souza, que é coordenador da Rede Livres e integrante do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, professor e pesquisador do tema. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo. Bom dia. Olá, Marilu, bom dia. Muito obrigado por estar dando espaço para a gente falar sobre esse tema tão importante. Então, é escandaloso também, né? E já caracterizando muito bem, né? O que a gente está vendo é um desmonte. Eu espero que eu possa ajudar aí com o debate. Com certeza. Ô, Guilherme, bom, antes da gente falar do debate, fala um pouco dessa Rede Livres, né? Para contextualizar aqui, para a gente saber exatamente de onde você vem, Guilherme. Legal. Nós da Rede Livres compomos, como você bem disse, o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Portanto, a gente é uma rede que trabalha com agricultores familiares, com a agricultura local, com a agroecologia, combinando ela junto com consumidores conscientes, em cooperativa de consumo, em cooperativa de agricultores também, para que a gente possa fazer o alimento saudável e sem veneno chegar nas pessoas de forma mais barata, sem amassar o agricultor, né? Uma tarefa que o Estado não faz, a gente tenta atuar aí. Então, isso que é, bem resumidamente, a Rede Livres, que tem cerca de 170 consumidores aqui na Baixada associados. Perfeito. E, Guilherme, vamos falar justamente desse fechamento, né, do programa Bom Prato na cidade de São Vicente e o que tem por trás, né, desse fechamento, desse Bom Prato. Vamos direto aí a essa questão, Guilherme. Bom, é importante falar sobre esse assunto porque o Bom Prato ou deveria ser uma política de combate à insegurança alimentar, né? Então, antes, para a gente caracterizar o que está acontecendo no Brasil, a gente tem um país onde mais de 50% das pessoas têm algum nível de insegurança alimentar. Se a gente for ver aqueles mais vulneráveis dos que estão em insegurança alimentar, a gente tem 33% de pessoas que já no dia já não sabem quando vão comer. E o Bom Prato deveria atuar para mitigar isso. Mas o que a gente viu na semana passada, uma comunicação da prefeitura falando que uma unidade no México 70 seria aberta, né? Mas aí tem uma clara desconexão entre discursos do governo estadual e do municipal. Se o governo estadual, ali com Gilberto de Carvalho, quando a gente vai ver Gilberto Nascimento, a gente vê uma... O secretário de Desenvolvimento Social, né? Gilberto Nascimento. Isso, desculpa o erro do nome. Ele diz que é uma política de combate à insegurança alimentar, só que quando a gente vê, na verdade, o que está acontecendo é o fechamento do Bom Prato numa área central para colocá-lo numa área periférica, né? Nós não somos contra ter um Bom Prato no México 70. Com certeza tem que ter esse Bom Prato no México 70, mas sem descobrir uma área central. Então, o Caio Amado, o prefeito de São Vicente, ele age como um tecnocrata meio que bolsonarista até, porque diferente do Gilberto, ele não fala em política de combate à insegurança alimentar, ele fala que está justamente tirando as pessoas mais pobres da área central, onde estão incomodando principalmente os comerciantes, para colocar para uma área periférica. Então, acima de tudo, é uma falta de humanidade de verdade sendo veiculada assim no discurso público sem a maior vergonha, o que é muito, muito triste mesmo, né? A gente está falando aí de política higienista, né? Ou seja, tirar as pessoas, enfim, que necessitam, que são pobres, que estão ali também no centro, né? Tem os moradores de rua que dependiam também desse Bom Prato para se alimentar diariamente. E como é que fica a situação agora dessas pessoas? Enfim, queria que você falasse dessa política higienista e também desse drama, né, das pessoas, dos moradores de rua. É interessante, Marilu, o que acontece, né? Então, na verdade, a gente tem um discurso higienista, assim, franco, né? O Caio Amado não está falando em combater a insegurança, até fala, mas principalmente está dizendo que está tirando da área central para colocar numa área periférica por causa de, entre aspas, problemas sociais. O que são os problemas sociais, né? Então, é uma fila de pessoas que, na verdade, sofreram violência do Estado, que sofreram um desmonte
sofreram o impacto de uma série de políticas de desmonte do Estado Social feitas a todos os níveis, mas principalmente a nível federal, principalmente desde o golpe de Estado que aconteceu no Brasil desde 2016, porque os governos atuaram em duas frentes. Uma para destruir o nível de emprego, destruir a seguridade social. O salário mínimo, pela primeira vez, foi cortado na carne aí com Bolsonaro. Tudo isso deixou as pessoas também com menor possibilidade de se empregar, de entrar no mercado de trabalho, junto com a reforma trabalhista. E, ao mesmo tempo, todos esses governos também ajudaram a acabar com a política de segurança alimentar, que era baseada no PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, enfim, de apoio à agricultura familiar. Então, o governo municipal, ele podia se inspirar, né, em políticas públicas de sucesso que nós, do Fórum de Economia Solidária, postulamos, como, por exemplo, a Prefeitura de Araraquara. A Prefeitura de Araraquara combate a fome com um tipo de bom prato municipal, que oferta comida mais barata e que, ao mesmo tempo, emprega pessoas, uma cooperativa de mulheres, por exemplo, chamada Panelas Unidas, de forma que você trabalha a renda e o trabalho com o associativismo e o cooperativismo, ao mesmo tempo que diminui o custo para o Estado de ofertar essas refeições. Então, o Caio Amado poderia estar atuando com o governo estadual como um gestor público, como ele sempre se colocou, como um cara capacitado, na verdade, para gerar trabalho e renda, ainda diminuindo o custo desse programa com o Estado, então melhorando as condições de trabalho e de renda da população. O que ele faz é o contrário, é legitimar um discurso de desumanização. Então a gente acaba vendo que mesmo o bolsonarismo tendo sido derrotado na última eleição, ele ainda está muito dentro do discurso público, o que é lamentável. E, por último, a associação comercial, que poderia estar apoiando uma grande coalizão contra a fome, pela segurança alimentar, junto com a sociedade civil organizada, junto com o fórum, junto com as cooperativas que querem consertar esse problema. Também, infelizmente, essa instituição está embarcando num discurso muito ruim que mostra como que o Brasil está enquanto espírito, né? Muito dilapidado e desumanizado mesmo. Totalmente. E aí você citou, né, Araraquara como um exemplo, né, a ser seguido, que pode ser aí como dizem, né, um case aí para ser espalhado aí pelo Brasil. E o prefeito de São Vicente preferiu esse outro caminho, como você falou. E agora, vocês já reivindicaram, enfim, o Fórum de Economia Solidária aí da Baixada Santista, aqui da Baixada, que eu estou também aqui ao lado, pertinho de vocês, estou aqui em Guarujá. Eu queria que você falasse em relação a essa mobilização. Como é que está sendo? Existe diálogo com o poder público, com a Prefeitura de São Vicente, com o governo do Estado de São Paulo, com o governador Tarcísio de Freitas? Como é que está essa questão também? É interessante você falar isso, né, na interlocução. A interlocução está difícil, né? A gente tem um programa de propostas da economia solidária para combater todos esses problemas, que ele envolve desde a ativação das cooperativas, seja de catadores, seja de mulheres, seja de impulsionamento dos grupos de economia solidária que já existem. No próprio México 70 existem grupos desse tipo, só que está difícil, não existe essa interlocução, e o que a gente acaba tendo que fazer é, de fato, pressionar o governo municipal e principalmente a Câmara, né? Porque a Câmara também participou disso, a Câmara também legitima o discurso de desumanidade que está sendo veiculado e não parece estar querendo olhar para propostas, mapear de onde essas pessoas vêm de fato, trabalhar junto com a assistência social, trabalhar uma política de economia solidária a nível municipal junto com a assistência social, como tem em cidades, não só como Araraquara, mas a gente pode falar de Maricá também. Então, Maricá e Araraquara têm políticas sérias municipais de economia solidária que tem, por exemplo, que produzem centros de formação em economia solidária para o cooperativismo, associativismo de pessoas vulneráveis. Isso poderia estar acontecendo. Também tem fundos municipais para financiar esse tipo de política. Enfim, a gente vai estar pressionando para que consigamos, de fato, se articular e conseguir avanços. Então, nesse dia 30, na quinta-feira, às 16 horas, a gente vai ter uma concentração em frente à Prefeitura para, se não conseguir conversar sobre essas propostas, arrancar
aí do poder público elas, e com certeza colocar numa trajetória de humanização do discurso, que é o mais importante diante do que a gente está vendo, né? Exato. E a gente sempre lembra do padre Júlio Lancelotti, né, que tem uma luta incrível, né, exatamente para alimentar essas pessoas. Quando ele dá entrevista aqui para a gente, sabe, Guilherme, ele dá já com o carrinho, esse carrinho de supermercado, com pão, café, café com leite, pão com manteiga, né, distribuindo para os moradores de rua ali de São Paulo, ali perto da igreja São Miguel, onde ele é pároco, né? Enfim, e realmente essa questão, essa aversão aos pobres, né? Infelizmente, ela ganhou corpo nesse governo Bolsonaro, que a gente, né, passou agora nesses últimos 4 anos, e a gente precisa combater isso, né, Guilherme? Você cita muito bem, né? Porque, em tese, muitos desses que estão, seja na Câmara, seja na associação comercial, até mesmo na prefeitura, em tese seriam cristãos, né? Então tem uma tradição cristã que vai olhar muito para o que a gente está falando, que é não para a criminalização dos mais pobres, né? Então temos o Júlio Lancelotti, a tradição de Dom Helder Câmara, né? Que falavam, me chamam de comunista quando eu falo por que existem pobres, né? E a gente está falando exatamente sobre isso, por que existem pobres, como a gente destrói minimamente esse sistema que a nível local reproduz a pobreza. A gente tem como agir nesse sentido. Então, olhar para essas pessoas como violentadas e não como reação a uma violência social e de Estado, é como a gente tem que caracterizar, e não dizer que elas estão brigando por comida, praticando vandalismo, praticando violência no centro da cidade. Na verdade, isso é uma reação a tudo que está acontecendo. Então, botar o pingo nos is, colocar de novo a gente numa trajetória mais solidária, vai ser um grande processo, né? Então, a gente está vendo que a gente está muito contaminado ainda e com uma descaracterização do que é o poder público, o exercício da atividade pública, que é e sempre deve ser zelar por aqueles que mais precisam, né? E não atuar contra eles. Acho que isso deveria ter ficado no século XIX, né? Mas o obscurantismo continua aí vivo. Exato. Só para a gente terminar aqui, estou vendo a tua camiseta. Para quem está na Rádio Brasil Atual não está vendo, né? Mas a gente está aqui também, para quem está no YouTube e na TVT, está vendo. É uma camiseta preta e está escrito também, tem um destaque em amarelo, né? Agrotóxico mata. E tem ali o prato, e tem uma caveira, o prato amarelo com uma caveira preta, e tem a faca e o garfo, não é isso? Então, só para... Está passando uma mensagem forte também aí, né, Guilherme? É importante, né? Aproveitando essa imagem, o meio de comunicação também para falar disso, né? Com certeza, não poderia deixar de trazer essa camisa num país que é um dos que mais ingere agrotóxico no mundo, né? Mais de 7 litros. Então, essa também é uma luta não só para fazer as pessoas comerem, mas para fazer as pessoas comerem bem. Algo que a gente está longe, né, de fazer, mas estamos vendo alguma luz no final do túnel, né? Felizmente, o programa de aquisição de alimentos está voltando, o PAA, a ativação da pequena agricultura, que é quem alimenta de fato o Brasil, está acontecendo novamente. Então, essa campanha nacional contra os agrotóxicos ela é muito necessária. Acima de tudo, até porque ontem foi Dia Mundial da Água, né? E a gente sabe que essa coalizão do agronegócio, o bolsonarismo e essa fala aí, ela atua contra a nossa água, contra os nossos alimentos, já que florestas é que trazem água e florestas também vão ajudar a gente a produzir alimentos. A gente já está no momento aí, uma década decisiva para saber se vamos conseguir alimentar a humanidade e se vamos alimentar a humanidade bem, né? Que é de fato o que a gente precisa, sem veneno e sem alimentos ultraprocessados. É uma briga longa, mas a gente está aí para colocar e para pautar sempre. Estou nessa luta, viu? Estou nessa luta, Guilherme, junto contigo e com muitas pessoas. Um grande abraço para você, foi um prazer te conhecer. Volte mais vezes aqui no jornal, viu, Guilherme? Obrigado, sempre os assuntos pertinentes aí que a gente puder contribuir, agroecologia, economia solidária e a emancipação aí do nosso povo, pode contar conosco. Muito obrigado pelo espaço e seguimos na luta aí por um bom prato para todos e todas nesse Brasil novamente. Muito obrigada.
Forte abraço. A gente conversou aqui com o Guilherme Prado Almeida de Souza, coordenador da Rede Livres, uma rede de economia solidária, agroecologia, que pauta o tema da soberania alimentar e integra também o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Ele é professor e pesquisador sobre o tema. Esta é a Rádio Brasil Atual.